Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa, na medida do possível, né? Hoje é meu dia de fazer o evangelho, então eu abri ele no capítulo 5, no item 19. Vamos dar uma lida aqui. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós, que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu, e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, ele tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas, se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós, que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós, que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que, se dela saísseis triunfante, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos os dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual é o remédio preciso para empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade.
Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, as conclusões, né, que a gente pode tirar desse ensinamento do Evangelho. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? A mensagem de Jesus, ela ainda tá, a gente ainda tá ouvindo, a gente consegue colocar ela em prática, a gente consegue ainda lembrar dela e tentar, ao menos, colocar os ensinamentos de Jesus em prática, né? Esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, é muito para isso também, para que a gente possa voltar a ouvir essa voz, né? Esse instinto, essa voz que está dentro de nós, né? Bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar, né? Devemos agradecer, então, pela oportunidade de passar por todas essas provas. Sabemos que é difícil, que muitas vezes a gente não compreende, né? Passa um momento, assim, de turbulência, mas nós escolhemos essas provas, né? A gente leu ali que escolhestes vossa prova porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Então, bem provável a gente tenha condição sim de passar por elas, ou talvez de conseguir eliminar ou subir os degraus, né, das barreiras que a gente tinha antes. Então, que a gente consiga, através desses obstáculos, se tornar pessoas melhores. E esse momento é para isso também, né? Para a gente conseguir enxergar quais são esses obstáculos e fazer um esforço diferente do que a gente já vinha fazendo, talvez, para conseguir transpor esse obstáculo, né? Outra parte que eu marquei aqui. Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. Então, as consolações dos males no futuro, né? Que nós voltaremos ao plano espiritual, à nossa casa, e que lá tudo vai ser diferente, vai ser melhor, né? Então, a gente tem que pensar que a gente vai chegar nesse ponto. E a causa do nosso sofrimento hoje, ela tá no nosso passado, né? Então, das coisas que a gente não conseguiu ainda evoluir, que a gente tá vivendo um momento atual, né? O que a gente está vivendo hoje em função do que a gente fez antes, no passado. Outra parte que eu marquei aqui se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. É que se a gente conseguir evoluir naquela missão que a gente se programou, eu entendi assim, né? Que se a gente conseguir transpor essa barreira, a nossa alma vai sair limpa, o nosso espírito sai renovado, né? Então, por isso que ele fala aqui, brilhante de brancura, uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo, né? Então, aquele obstáculo ficou para trás. Um remédio só é infalível, né? A fé, o olhar para o céu. Então, é um momento que a gente mais está vivendo, né? Que é o momento de acreditar, de ter fé, esperança, de que tudo isso vai passar e que o melhor vai ficar. Só o que é melhor vai ficar. O que é ruim a gente vai ter que deixar para trás, para poder seguir em frente, né? A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito. Então, acreditando e tendo fé, a gente consegue enxergar mais longe. Agora, se a gente não tem fé, a visão fica limitada. Às vezes a gente não consegue achar a solução porque a visão tá fechada, assim, tá diminuída. E aí, pra gente encerrar, então, felizes aqueles que sofrem e que choram, que as suas almas se alegrem porque serão abençoadas por Deus. Então,
Hoje a gente está passando por essas provas, né? As almas que sofrem e choram, mas devemos nos alegrar porque seremos abençoados por Deus. Foi isso hoje. Espero que tenha compartilhado um pouquinho com o dia de vocês, né? Uma mensagem do Evangelho para que a gente compartilhe todo dia. Um beijo em todos, fiquem todos bem. Quem puder ficar em casa, fique em casa, se cuide. Saudades muitas. Beijo no coração.